Olá a todos e todas. Eu me chamo Juliana Góes, sou procuradora do trabalho e nesse momento eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou hoje com os cabelos presos, cabelo castanho, com um brinco, um colar e uma camisa, né, de cor manteiga. Eu tenho o prazer hoje de fazer a mediação da mesa População Negra e Oportunidades Iguais, Estratégias para Inclusão e Progresso na Carreira Profissional. Me acompanham hoje doutora Simone, doutora Carmen e a doutora Lázara. Para iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial para a doutora Simone sobre qual o amparo legal para a implementação de políticas de ação afirmativa, em síntese, cotas, né, em programas de trainee e liderança no setor privado. Bem-vinda, doutora Simone. Muito agradecida, doutora Juliana, doutora Carmen, doutora Lázara, pela oportunidade de estar nessa mesa. É uma honra, uma alegria e uma grande responsabilidade. Eu sou uma mulher negra, eu uso óculos de grau, que estão meio cinza, a armação é meio cinza, meio prateada. Estou de tranças e estou com uma blusa preta com umas rendinhas, assim. Eu não sei muito bem de moda, mas segunda-feira eu uso preto. Bom, quanto às ações afirmativas no setor privado, nós não temos um amparo, uma lei específica, mas nós temos o artigo 5º caput, que trata de igualdade, bem como o artigo 6º da Constituição, que também trata de direitos sociais. Logo, quando a gente pensa em igualdade material, em oportunidades para grupos historicamente subalternizados, nós podemos pensar no amparo constitucional para promover essas ações afirmativas nos programas de trainee e nas organizações privadas. Diferente dos concursos públicos federais, que há uma lei específica, bem como nos vestibulares das universidades federais, que também contemplam ações afirmativas, ações afirmativas no formato de cotas raciais. E também cotas para cotas sociais e cotas para pessoas com deficiência, bem como outros grupos que precisam de reparação histórica e social. A gente está com um tempinho ainda, doutora Simone. É, considerando, né, que o Estatuto da Igualdade Racial, lá no artigo 39, vai falar que tanto o Estado como as instituições privadas poderão adotar medidas. A senhora entende que tem espaço para essas medidas de trainee nesses casos, específico para pessoas negras? Ah, excelente lembrança do Estatuto da Igualdade Racial. Eu reconheço que tinha me esquecido dessa legislação tão importante. Peço desculpas por esse lapso. Mas, contemplando o Estatuto da Igualdade Racial, sim, é possível como fundamentar as ações afirmativas no campo privado a partir do Estatuto. Mas o Estatuto Perfeito. é uma decorrência do nosso texto constitucional. Então, mesmo sem o estatuto, ainda que ele não houvesse, a nossa Constituição já nos conclama a promover a igualdade material. Perfeito. Obrigada, doutora Simone. Eu que É, agradeço, doutora Juliana. doutora Lázara, a empresa pode ser responsabilizada por dano moral coletivo caso ela não consiga demonstrar esforços concretos para promover representatividade negra em todos os níveis hierárquicos? Olá, Juliana, olá a todas as pessoas. Meu nome é Lázara Carvalho, eu sou uma mulher negra de pele retinta, cabelos cacheados até a altura dos ombros, eu estou usando brincos com borboletas e um vestido marrom com estampas amarelas. Respondendo a sua pergunta, Juliana, sim, é possível a responsabilização das empresas privadas que não demonstrem um empenho necessário para ter pessoas negras inclusas em todos os graus de hierarquia do seu ecossistema, baseado tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Igualdade Racial.
O Estatuto da Igualdade Racial prevê que é responsabilidade da sociedade, não apenas do poder público, ações efetivas que diminuam essa discrepância causada pela discriminação racial. Então, é dever não só do Estado, mas de toda a sociedade, a reparação histórica daquilo que aconteceu durante o processo de escravização e que deixou pessoas negras à margem de espaços de poder, de decisão, inclusive dentro do mundo corporativo. Aliás, já existem ações nesse sentido, movidas pelo Ministério Público, e ações que têm sido exitosas, porque quando nós falamos da necessidade do envolvimento não só do poder público, mas também do poder privado no combate à discriminação, nós estamos falando da nossa Constituição, nós estamos falando do que prevê o Estatuto da Igualdade Racial, tratados internacionais pelo fim de toda discriminação, que o Brasil é signatário, e que tem, assim, tem uma força cogente sobre as empresas, porque se identifica-se que, de alguma forma, não há o interesse em que haja pessoas negras em todos os graus de hierarquia, essa empresa mostra um comprometimento na manutenção de um padrão muito arraigado ao racismo estrutural. E nós entendemos que a nossa legislação pátria, desde a nossa Constituição, que é a Carta Magna, ela é antirracista. Então, ela prevê, sim, que as empresas privadas também podem ser responsabilizadas através de ação civil pública, claro que propostas por aqueles que, dentro da Lei 7.347 de 85, são os legitimados para propor esse tipo de ação. Perfeito, muito obrigada, doutora Laza. Doutora Carmen, como as empresas podem acelerar a carreira de mulheres negras? Sou Carmen Dora de Freitas Ferreira, uma mulher preta, com os cabelos curtos na altura da orelha, enrolados. Estou usando uma camisa na cor chocolate, uso óculos e atrás de mim tem uma estante branca. É uma alegria muito grande estar com a resistência positiva em movimento que são todas vocês. A nova geração de militantes, doutora Lázara, doutora Simone Henrique, que muito nos orgulham de ver que estão levando à frente esse nosso legado de busca pelo ideal de justiça. A doutora Juliana, mediadora desse evento, doutora Valdirene, os meus cumprimentos por essa iniciativa do Ministério Público. A questão do investimento na carreira das mulheres negras depende de ações propositivas da empresa para que se alcance o objetivo desejado, que é a promoção e a igualdade. A igualdade buscada aqui está atrelada à equidade. E para que isto aconteça, há necessidade de uma capacitação dos departamentos de RH para que tenham um olhar mais solidário às questões que norteiam o desemprego e as questões que afetam majoritariamente as mulheres negras, que têm mais dificuldade e comparativamente às mulheres brancas. Então, existem fatores psicológicos, estruturais, fatores de violências físicas, morais, psíquicas, que acabam influindo nessa busca. Então, não basta apenas a abertura de vagas e a entrega de currículos, a análise de currículos, para se afirmar que a empresa está colaborando para que a carreira da mulher negra seja mais promissora. É preciso um conjunto de incentivos no sentido de investir na capacitação, porque estas mulheres negras, na maioria, são arrimo de família, têm dificuldades com a sua prole, que precisa de uma creche, precisa de uma escola, tem dificuldades estruturais com o lugar onde mora, questões de saúde, tudo isso tem que ser levado em consideração. E nota-se no cotidiano que não há um olhar mais solidário voltado para essas questões
que seguramente influem na capacitação. Então, as mulheres negras são mais vulneráveis e mais sensíveis diante destas adversidades. E, dessa forma, a aceleração na carreira da mulher negra, ela não está adstrita, então, apenas a entrega de currículos, como eu mencionei agora há pouco, mas ela está adstrita à observância desses fatores psicológicos que norteiam o desemprego e as situações de vulnerabilidade que podem decorrer de violências de vários tipos, como violência doméstica, violência psicológica e moral, exclusão. E então, se o departamento de RH não estiver capacitado para esse olhar mais solidário, que vai implicar no respeito à dignidade humana, isso com certeza dificulta um pouco mais esta aceleração tão necessária com a qual todos nós contamos e esperamos. Essas barreiras sigilosas e invisíveis precisam ser perceptíveis para contribuir na formação e na qualificação, porque na medida em que essas mulheres negras têm a oportunidade de se qualificar e de se dedicar, o acesso na carreira certamente será assegurado. A oportunidade, então, ela vem após a equidade, ou seja, quando a empresa incluir em seus projetos de admissão estas políticas de qualificação e incentivo, elas vão influir seguramente na difusão do conhecimento e, de consequente, facilitar o acesso e a progressão. Então, a meu ver, o acolhimento é primordial para que a mulher negra possa ser admitida e permaneça com interação. Por isso, nós somos a resistência positiva em movimento, revolvendo essas questões e trazendo à reflexão esses dados e chamando a atenção para esse olhar mais solidário, mais voltado para a dignidade humana, para que a igualdade mais real e não apenas formal possa permanecer. Perfeito, doutora Carmen. Para a gente poder caminhar aqui, só fazer uma reflexão em relação às três falas, né? Doutora Simone trouxe a nossa Constituição, todo esse amparo em relação ao princípio da igualdade do ponto de vista de igualdade material, né? Então, não meramente formal. E aí me lembra muito a ideia da gente deixar de dizer de neutralidade, né, de olhar para a igualdade apenas do ponto de vista formal e entender que essas diferenças elas existem e a gente precisa de ações concretas para igualar as situações. E aí, a doutora Lázara trouxe a legislação em complemento internacional também, né, dizendo das convenções de que o Brasil é signatário, e essas convenções elas prevêem que a gente deve adotar essas medidas e que essas medidas não são discriminação, pelo contrário, está se buscando a equidade ali dentre os grupos. E quando a doutora Carmen traz esse olhar específico para a mulher negra, que tem uma condição específica de vulnerabilidade, como a senhora bem colocou, me faz pensar sobre o poder também de quem tem a caneta, né? Quem está pensando nessas políticas empresariais e corporativas de equidade? Será que a gente tem pessoas negras pensando nessas políticas? E aí, esse olhar tão detalhado e específico que a senhora trouxe, desse cuidado, né? A partir do momento que a senhora falou em formação, qualificação, isso vai permitir a aceleração. As pessoas que estão ali com poder de decisão precisam desenvolver esse olhar, né? Então, para a gente poder caminhar para o encerramento da nossa mesa, vou passar a palavra para a doutora Simone para as considerações finais da senhora. Bom, mais uma vez é uma alegria estar nessa mesa, aprender muito com as reflexões das colegas, é uma honra caminhar ao lado das doutoras.
Bom, voltando ao ponto da igualdade material. A igualdade material é um pilar de democracia. Se a gente pensa em democracia, a gente precisa pensar em igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Senão, a gente não tem uma república verdadeiramente democrática, substancialmente democrática. E mais do que isso, se nós queremos ter um, um modelo de civilização, um modelo de desenvolvimento, ninguém pode ficar para trás. Em especial, as pessoas que integram os grupos historicamente subjulgados, historicamente vulnerabilizados. Eu digo vulnerabilizados porque ninguém é vulnerável. Nenhum ser humano é vulnerável. As pessoas são vulnerabilizadas por N circunstâncias históricas, econômicas, sociais, territoriais, mas ninguém é vulnerável. Todo ser humano é digno, todo ser humano possui direitos. E quando nós estamos tratando de direitos humanos, nós estamos falando de expansão, de potencialidades, de pessoas que precisam de um olhar especial para que tenham todas as oportunidades possíveis para se desenvolver e para contribuir com a nossa sociedade da melhor forma possível. É isso, muito agradecida mais uma vez, doutora Juliana. Obrigada, doutora Simone. Doutora Lázara, com a palavra. Quero agradecer a oportunidade de participação, nossa presença mais um ano, agradecer às minhas colegas aqui e a você pela excelente mediação. E acho que para complementar, como o meu tema foi a possibilidade de responsabilização de empresas privadas, caso não tratem de equidade, que eu prefiro mais do que igualdade, dentro do seu ecossistema, é preciso dizer que essa responsabilidade ela não acontece de maneira automática. Então, é necessário provar o dano e o nexo causal. É necessário ter provas efetivas de que essa empresa faz uma opção por não ter pessoas negras nesses espaços dentro do seu quadro, o que por si só é uma grande dificuldade. Nós sabemos que quando nós falamos da legislação antirracista no país, nós temos um arcabouço muito potente, muito importante, mas nós ainda temos uma dificuldade nas lentes pelas quais as pessoas observam esses processos. Então, muitas vezes a pessoa entende sim que ali dentro daquela empresa, daquele conglomerado, daquela corporação, não existem pessoas negras em cargos mais elevados, mas como a gente já escutou CEOs de grandes empresas dizendo, às vezes coloca na conta de que nós não temos pessoas negras com essa capacitação. O que nós sabemos que não é uma verdade, até pelos dados de desenvolvimento educacional da população negra. Então, é preciso que toda a sociedade tenha esse compromisso, inclusive as pessoas que fazem parte dessas empresas e dessas corporações, que analisem como é o quadro de pessoas e que façam esse apontamento, as denúncias necessárias ao Ministério Público. É importante que a sociedade tenha esse compromisso. Obrigada. Muito obrigada, doutora Lázara. Doutora Carmen, com a palavra, a senhora. Pegando um gancho na fala da doutora Lázara, tenho a dizer que o silêncio fortalece o agressor. E atualmente nós temos sim, não somente pessoas negras, mas pessoas engajadas com a questão da igualdade de oportunidade, trabalhando para uma inserção maior e melhor. Só que ainda somos poucos, e aí dá a impressão de que não se está fazendo nada, mas está acontecendo. Nós podemos ver aí em alguns mutirões de emprego, algumas entidades sindicais, algumas ONGs que têm proporcionado a abertura destas vagas. Estas vagas não estão vindo simplesmente com o pedido de currículo, mas aqui eu ouso
Vou nominar o Sindicato dos Comerciários, por exemplo. Eu sei que eles têm uma Secretaria da Diversidade e eles fazem essa capacitação. Então, quando se busca a vaga de emprego, se procura esse conjunto que eu falei, de capacitação, de um olhar mais solidário, de procurar uma conversa, um diálogo franco com o RH, para que tenha esse olhar mais solidário voltado para a dignidade humana. Então, estamos caminhando, ainda que a passos lentos, e sabemos que a lei ela serve como um fator de inibição das atitudes discriminatórias e preconceituosas, mas ela, pura e simplesmente, não é capaz de erradicar todo esse mal. Nós precisamos de disseminar o conhecimento e mudar a cultura para que consigamos encontrar o resultado que vai construir essa cultura de paz com a qual todos nós sonhamos e pela qual todos nós batalhamos. E é por isso que eu reafirmo que nós somos a resistência positiva em movimento, porque com esse nosso movimento nós estamos conversando, nós estamos discernindo, nós estamos apontando, olha, vá por este caminho, vamos implementar para que a gente consiga uma igualdade mais real e não apenas formal. Perfeito, doutora Carmen. Complementando a fala da senhora, né? Caminhos existem, né? A senhora deu o exemplo do sindicato, eu dou o exemplo da própria jurisprudência, né? O Supremo Tribunal Federal, quando julgou a DPF 186 de cotas em universidades públicas e também quando julgou a ADC 41 sobre cotas em concurso, ele falou que eram medidas não só constitucionais, mas medidas recomendáveis. Então, o setor privado tem ali um parâmetro, como a gente pôde ver pelas falas, tanto legal, né, um parâmetro legal para poder atuar promovendo essas medidas, e um parâmetro jurisprudencial. E dentro do MPT tem um projeto que chama Sindicalismo e Diversidade, que justamente estimula a adoção dessas cláusulas de ação afirmativa pelos sindicatos. Então, caminhos existem, como a senhora bem falou, precisa dessa mudança de atitude. A gente fala muito sobre a barreira atitudinal, que é realmente uma das principais, né? Ter essa transformação aí na atitude, na mudança do olhar. Quando as pessoas brancas falam que não são racistas e a gente diz, então precisa ser antirracista, eu acho que converge muito com a fala da senhora de quem está nesses espaços com esses acessos já ali consolidados, promoverem essas mudanças de barreira para uma maior diversidade. Eu agradeço muito as falas das doutoras, a presença nessa mesa, agradeço o conhecimento, agradeço a doutora Carmen, porque é muito bonito ver, né? Como uma vida com histórico de luta, e a senhora feliz aqui também de ver as suas mais novas seguindo esse caminho, doutora Lázara e doutora Simone. Muito obrigada, que isso reverbere, né, a gente consiga gerar um pouco de transformação, porque tenho certeza que o Afropresença é um desses movimentos de transformação social, como disse o doutor Lázara, por mais equidade. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada.